Olá, esse é o nosso 10 Minutos com Deus e é com alegria que compartilhamos com você a mensagem O Deus da Minha Fé. Nosso texto é o Salmo 57, 1 e 2, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi havia fugido de Saul, seu inimigo implacável, e encontrado abrigo numa caverna chamada Caverna de Adulão. No princípio do Salmo, Davi clama a Deus por proteção, demonstrando a sua fé no Senhor. A fé verdadeira é assim, ela é ativa. A sua ação, porém, se manifesta em primeiro lugar numa total dependência de Deus. Isso se manifesta em oração. Desse modo, Davi manifesta a sua fé dizendo: clamo ao Deus Altíssimo. E por exercitar sua fé no grande Deus, Davi foi livre de ser morto várias vezes. Como é maravilhoso observar estas orações vitoriosas que surgem em tempos de angústia extrema. Assim como a ostra ferida faz a pérola, o Filho de Deus produz as pérolas mais preciosas da oração em tempos de aflição. Gostaria então de compartilhar com você 3 verdades sobre o Deus da minha fé. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus aperfeiçoador. Portanto, em primeiro lugar, o Deus da minha fé é o Deus provedor. Davi disse: clamo ao Deus que por mim tudo executa. Ele diz tudo. Por isso, o cristão não deveria fazer nada que Deus não pudesse participar. Qualquer coisa que você tiver que fazer, se não puder pedir a ajuda de Deus, então não faça. Todo trabalho honesto deve ser consagrado a Deus. Até em seus passatempos comuns, você pode e deve glorificar a Deus. O Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esta é uma verdade que se aplica a todas as áreas da nossa vida. No entanto, às vezes nos inquietamos sem razão. Isso porque nos esquecemos que Deus executa todas as coisas por nós. Mas sem a proteção e a provisão de Deus, até pequenas provações podem nos levar a uma grande queda. Por isso, coloque as pequenas coisas nas mãos de Deus. Jesus disse que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento do Pai Celeste. E até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então ore para que Deus seja glorificado em toda a sua vida, inclusive nas pequenas coisas. E quando você tiver uma grande decisão para tomar em sua vida, não dê um passo sequer sem esperar uma palavra específica da parte de Deus. Não tente resolver os problemas que somente Deus pode resolver. Entregue os seus problemas nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. Mas pode ser que você pergunte: e o que será da minha vida quando envelhecer e o meu vigor se enfraquecer? O Senhor lhe responde em Mateus 6,34: não se preocupe com o dia de amanhã. O Deus que governa sobre tudo e todos fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, por que enxergar somente problemas e dificuldades? Tire os olhos das dificuldades e deixe tudo nas mãos de Deus. Ninguém melhor do que Ele para administrar com perfeição as coisas por você. Tenha confiança e descanse tranquilo, porque aquele que executou tudo por você aqui, executará tudo por você ali. Ele estará com você por toda a eternidade. Portanto, o Deus da minha fé é o Deus provedor. E em segundo lugar, o Deus da minha fé é o Deus fiel. O Deus que fez as promessas não brinca com as palavras, Ele cumpre cada uma delas. Ser fiel faz parte da natureza de Deus. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. No Éden, nossos primeiros pais, enganados pela serpente,
pecaram contra Deus, mas Deus prometeu em Gênesis 3,15: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa foi cumprida fielmente em Jesus. Lá na cruz, ele derrotou Satanás. Jesus realizou tudo por nós, perdoando e apagando plenamente o nosso pecado. E ele ganhou a batalha e nos deu a vitória. E lembre-se que a obra que Jesus realizou na cruz foi completa. Nenhuma luz ou bondade surgiu do nosso interior que estava dominado pelas trevas do pecado. Nenhuma vida surgiu do nosso espírito que estava morto por causa das nossas transgressões. Foi o próprio Deus quem estendeu seu braço salvador. Foi Ele também que nos conduziu até a cruz e nos ajudou a crer no sacrifício de Jesus. Os olhos da fé que nos possibilitam ver e crer em Jesus foram abertos por Ele. Cristo não foi revelado a nós por nossa própria inteligência ou instrução, mas pelo Espírito de Deus. É Ele que me capacita a crer e perseverar na fé. Por isso, descanse nele e em sua obra consumada na cruz. E quando a tentação surgir em sua vida, corra para Jesus. Ele fez todas as coisas por você como seu representante e substituto fiel. Não podemos fazer nada sem Ele. Se você teve algum crescimento espiritual, tudo aconteceu por causa dele. Davi disse: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Que conforto saber que o nosso Deus é fiel, que Ele nunca muda. O que Ele era ontem, Ele é hoje. E se você estiver lutando contra o pecado, não lute em sua própria força. É Deus quem executa todas as coisas por você. Só existe vitória real sobre o pecado pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da graça divina. Portanto, lance o fardo de seus pecados sobre Jesus. Ele já pagou o preço. E em terceiro lugar, o Deus da minha fé é o Deus aperfeiçoador. Ouça novamente Davi. Ele diz: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. A expressão tudo executa tem no original o sentido de acabamento, aperfeiçoamento. A carreira de Davi não foi nada fácil. Ele passou por muitas lutas e trabalho árduo. Davi foi ungido quando ainda jovem pelo profeta Samuel. Davi tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, mas ele passou por um caminho estranho antes de chegar ao trono. Antes de ser o rei, ele teve que liderar um bando de homens rebeldes, endividados e amargurados. Por isso, ele foi acusado de comandante de bandidos e caçado para ser morto pelo rei Saul. Davi teve que buscar refúgio entre os filisteus, inimigos do seu próprio país. Assim, ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça. Que maneira estranha de chegar ao trono. Da mesma forma, aconteceu com Jesus, o filho de Davi, e também acontece com todos os filhos de Deus. Embora o caminho que Davi passou não parecia levá-lo ao trono, mas ele confiava no que Deus prometera. Ele conhecia o Deus aperfeiçoador. E se Deus estava permitindo esse caminho difícil, ele o aperfeiçoaria para o seu próprio bem. E quanto a você? Pode crer naquele que disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei? Você pode crer que Deus o está aperfeiçoando? O propósito eterno de Deus é torná-lo semelhante a Jesus. Entregue-se então inteiramente nas mãos do Senhor e Ele aperfeiçoará a sua vida. A palavra de Deus diz: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo começou um trabalho em sua vida a fim de separá-lo inteiramente de todo o mal, de todo o pecado. Nada faltará. Que Deus nos dê a graça de tirar os olhos de nós mesmos e depender inteiramente de Jesus. Eu quero concluir. Tenho dito que o Deus da minha fé é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. E se você conhece a Deus pessoalmente, pode dizer como Davi: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Portanto, qualquer coisa que você tiver que fazer, se não puder pedir a ajuda de Deus, então não faça. Lembre-se de que todo trabalho honesto deve ser consagrado a Deus. Até em seus passatempos comuns você deve glorificar a Deus. Em segundo lugar,
Dissemos que o Deus da minha fé é o Deus fiel. Tenha absoluta certeza de que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Isso porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu a salvação e a cumpriu na cruz. Em terceiro lugar, vimos que o Deus da minha fé é o Deus aperfeiçoador, o Deus que por mim tudo executa. Você pode crer que Ele o está aperfeiçoando? O propósito eterno de Deus, como eu disse, é torná-lo semelhante a Jesus. E o propósito de Deus jamais falhará. Aproprie-se daquilo que Jesus completou na cruz por você e descanse nisso. Que Deus o abençoe, que assim seja. Amém.